Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC. Hoje nós iremos abordar sobre o assunto Windows. E o Windows que nós iremos abordar é o 7, a versão 7, tá? Primeiro, o que eu preciso saber? Que o sistema operacional, gente, ele nada mais é do tipo de sistema base, aprendemos isso na aula de software. O que é um sistema base? Aquele que é essencial para que o seu computador funcione. E outra coisa muito importante, é o sistema operacional responsável por duas coisas. Ele faz o IHC. O que é o IHC, professor? O IHC ele faz a interação entre o SH, que é o ser humano, com o PC, que é a máquina. Então, é o sistema operacional responsável por fazer essa comunicação. Ah, mas por que o sistema operacional faz essa comunicação, professor João Kleber? Simples, gente. A máquina entende uma linguagem chamada binário, que é 0 e 1. E você, ser humano, entende o quê? Atalhos, ícones, interface gráfica, até mesmo linguagem de máquina, que é a linguagem textual. Porém, você não entende 010101, você entende textos, caracteres. E o sistema operacional ele é responsável por converter para que você compreenda e para que a máquina compreenda. Bom, só que no concurso público, ele vai te perguntar o seguinte: como é constituído esse sistema operacional? E aí você precisa saber, gente, que existem três classificações. A primeira classificação é chamada de shell. O shell ele pode ser textual ou gráfico. Como assim textual? Antigamente, na década de 80, 90, os sistemas operacionais eles funcionavam através de linhas de comando. Então não existia atalho, não existia cores, não existia ícones. Simplesmente você teria que digitar comandos para que você conseguisse mandar uma instrução, né, para que o computador pudesse entender o que você estava falando. E isso a gente chama de shell. O shell poderia ser um interpretador via textual, tá? Ou via IG, que eu chamo de interface gráfica. Bom, depois que você manda o comando, a sua solicitação vai cair para um local que a gente chama de central de operações. E essa central de operações é chamada de kernel. Algumas pessoas chamam de kernel, tá? Então, o kernel ele é um centro de operações. Então, quer dizer, se eu vou abrir o site do Facebook, a informação vai passar pelo shell via interface gráfica ou textual e vai cair no kernel? Sim. Se eu quero abrir um pendrive? Sim. Se você quer conectar com a impressora? Sim. Independente do que você faça com o seu computador, vai passar dentro do kernel, tá? Bom, depois que você passou a operação, o kernel vai falar o seguinte: o que esse usuário quer? Ele quer conversar com a impressora? Então vamos acionar a impressora. Ele quer movimentar o mouse? Vamos acionar o mouse. Enfim, é ele que faz a comunicação com o hardware. E o que seria hardware? A parte física. Então vejam só, o sistema operacional ele é responsável por duas coisas. Quais são as duas coisas? IHC e gerenciar. O que é IHC? Ele faz a interação homem-computador. Além do mais, ele faz a parte de gerenciamento. Ele gerencia todo o hardware e todo o software da sua máquina. Lembrando que hardware seria a parte física e software a parte lógica, tá? Bom, e os elementos que são constituídos dos sistemas operacionais são esses três. É o shell é o interpretador, né? Pode ser textual via comandos ou pode ser via IG, interface gráfica. Essa informação ela vai chegar no kernel. O que seria o kernel? O núcleo do sistema, aonde passa todas as operações. Ele vai verificar a sua operação e vai acionar a máquina para executar, processar e, se puder, armazenar o que você desejar. Tudo bem? Então percebam, não é só perguntar quais são os tipos de sistema operacional. Você precisa entender como funciona o sistema operacional. E uma coisa muito importante, tá, gente? Independente se for sistema mobile, se for sistema, por exemplo, de desktop ou um tablet, ele vai ter um interpretador, ele vai ter o kernel do sistema e ele vai ter a parte física. Tudo bem? Bom, agora nós iremos abordar, né? Na verdade, isso aqui é só uma parte visual do que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Que o Windows, tá? Ele pode ser acionado tanto via tela preta. Então, gente, aqui simplesmente seria a imagem, né? Representando
as duas formas de shell que nós podemos ter. O shell textual, que seria a interface com tela preta, e aqui o shell gráfico, que seria através de interface gráfica. Os dois vão funcionar. E como nós falamos sobre o sistema operacional Windows 7, que vai ser o que nós iremos abordar nessa aula, o Windows 7 pode funcionar tanto dessa forma quanto dessa forma. Se no teu concurso falar o seguinte, o Windows só funciona via interface gráfica, falso, ele também pode funcionar via shell textual. O shell textual pode cair também com uma outra nomenclatura, tá? A sua nomenclatura pode ser chamada de prompt de comando, tá? Tudo bem? E se ele te perguntar o seguinte, como que eu faço para acionar o prompt de comando? Simples. Você pode clicar no menu iniciar e digitar o comando CMD. É só apertar iniciar, digita CMD. Quando você der um enter, vai aparecer essa tela preta, na qual você pode trabalhar via comandos na sua máquina. Então você vai abrir a pasta documentos, você vai criar arquivo, você vai excluir arquivo, você vai renomear arquivo, tudo utilizando a interface, tudo utilizando comandos. Então, aqui você já está habituado, né? Porque aqui já é interface gráfica. Você passa o mouse, você exclui, você arrasta, você clica, seleciona, mas eu posso também utilizar o shell textual. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre características do Windows, em específico o Windows 7, tá? O Windows 7, gente, ele tem 3 características que, a partir das suas outras versões, também possui, tá? Diga-se de passagem, o Windows 8, o Windows 10, tá? Ele também possui essas 3 características. Primeira característica, ele é um sistema operacional gráfico, tanto é que nós falamos que ele é gráfico, mas pode trabalhar via textual. Tá? Ele é um sistema multitarefa. O que é multitarefa? Significa o seguinte, você pode executar várias tarefas de forma simultânea. Por exemplo, muitas pessoas estão me assistindo agora, está com o Word aberto, está com o PDF aberto, está, por exemplo, com a rede social aberta. Então perceba, cada tarefa dessa que eu citei, o sistema operacional entende como um processo, entende como uma aplicação. E se ele não fosse multitarefa, você poderia escolher. Ou você assiste a aula do professor João Kleber, ou você, por exemplo, acessa a sua rede social. E isso seria um sistema monotarefa. Por que é um sistema monotarefa? Uma tarefa por vez. E o Windows, tá? Ele te permite realizar várias tarefas, tudo bem? Outra coisa que é muito importante, o sistema operacional Windows 7, ele é um sistema de múltiplos usuários. Significa que você pode configurar vários usuários, tá, para acessar sua máquina. Agora, olha essa palavrinha-chave. Ele não é múltiplos usuários com acesso simultâneo. Porque o que seria acesso simultâneo? Acesso simultâneo significa que vai funcionar em tempo real. Por exemplo, você pode escolher o usuário do professor João Kleber, ou você pode utilizar o usuário do professor Luiz, ou do professor Cid, e assim por diante. Agora, eu posso utilizar os 3 de uma só vez? Não. E isso poderia até ser uma pegadinha. O CESP costuma colocar muito isso, tá? O sistema operacional Windows 7, ele pode ser controlado por vários usuários? Pode. Agora, não é possível que eu ligue a máquina e os 3 trabalhem de forma junta. Eu tenho que escolher um ou outro por hora. Tudo bem? Bom, vamos responder questão. Primeira questão foi do CESP, né? E ele fala o seguinte, embora seja um sistema operacional monousuário, bom, já vamos parar por aí. Né? Por que nós iremos parar por aí? Eu acabei de falar que o Windows 7 tem 3 características. Ele é um sistema com interface gráfica, também pode utilizar textual. Ele é multitarefa, tá? E ele também é multiusuário, então pode ter vários usuários trabalhando nele. Então você aqui já pode eliminar essa, tá? E o sistema questão permite a execução de várias tarefas simultâneas. Ele não é um sistema monousuário, ele é multiusuário, tudo bem? Bom, já que nós colocamos a questão de usuários, quando você trabalha com vários usuários, gente, é interessante que você coloque senha, né? Até porque, quem já viu a aula de segurança da informação, eu citei que o maior ativo de uma empresa hoje
é a informação, certo? Bom, mas para que você coloque senha, você vai ter que toda vez que iniciar o seu computador fazer logon. E o que é logon? Algumas pessoas falam login, né? Que seria o quê? Colocar as credenciais, usuário e senha para que você consiga conectar no seu computador. E você precisa saber o seguinte. Perdão, gente. E você precisa saber o seguinte, gente. Que eu posso personalizar, tá? A forma como se dá a entrada do meu login. Então percebam, aqui ele já vai estar meio que automático, já vai estar cadastrado, é somente eu preciso colocar senha. E aqui não, aqui eu preciso colocar o usuário e a senha. Então percebam, tá? Que existem várias formas de eu personalizar a entrada do meu computador. E lembrando, essa parte de login sempre vai ser executada quando você ligar o computador. Tudo bem? Outra coisa muito importante, pode cobrar também a questão de atalho. E aí é uma coisa importante até para matéria de segurança da informação. Você, por exemplo, vai sair para o almoço, você tem que bloquear o seu computador. E para bloquear o seu computador significa que ele vai voltar para a tela de login. A tela de login vai permitir o quê? Que a pessoa, para que tenha acesso ao sistema, coloque as suas credenciais, usuário e senha. Qual é esse atalho? É só lembrar que é L de login. E aí você vai apertar o logotipo do Windows, a bandeirinha do Windows, mais a tecla L e ele vai pedir a senha para você. Tudo bem? Então isso é muito importante. Então toda vez que você sair, tá? Para fazer qualquer coisa, até para ir no banheiro, tomar um cafezinho, bloqueie a sua estação de trabalho. Tudo bem? Então, o Windows L serve para isso. E já que nós estamos no tocante de usuários, você precisa entender, tá, gente? Que eu posso ter 3 tipos de usuários, tá? 3 tipos de usuários. Eu posso ter usuário administrador, eu posso ter usuário padrão, e eu posso ter usuário convidado. Professor, qual que é a diferença que existe? Bom, o usuário administrador já meio que é perceptível, né? O usuário administrador é aquele que tem acesso a tudo. Eu posso alterar um documento, eu posso alterar uma configuração do sistema, eu posso instalar aplicativos, mexer nas configurações dos aplicativos, enfim. Ele é o usuário que tem controle total, controle full, tudo bem? Usuário padrão é aquele que você pode delimitar o que ele pode e o que não pode fazer. Por exemplo, normalmente um funcionário ele é cadastrado como usuário padrão. Ele não pode instalar um programinha, até porque se deixar ele vai instalar um monte de programas que não digamos assim, voltados para a parte de trabalho, ele vai colocar jogos, enfim, vai baixar arquivos de torrent, e isso não é legal para a rede de computadores. E outra, você também tem o usuário convidado. O usuário convidado, para você entender melhor, para quem já foi visualizar ou comprar um notebook numa loja, por exemplo, você vai lá e tem um usuário que permite navegar nas funcionalidades do Windows. É como se fosse assim, uma versão demo, uma versão que você vai visualizar como que trabalha, qual que é a ideia daquele sistema. Isso seria a ideia do usuário convidado. É aquele que tem menos né, recursos, digamos assim, ele é mais limitado que o próprio usuário padrão. Então percebam, quando eu vou criar um usuário, eu posso escolher 2, tá? Eu posso utilizar o usuário padrão, ou eu posso utilizar o usuário administrador. Ah, mas e o convidado? O convidado já é predefinido do próprio Windows, ele já vem já. É uma forma de demo. Outra coisa muito importante, tá? Quando você vai instalar, por exemplo, um sistema, você vai alterar uma personalização do sistema, se você tiver cadastrado com o usuário padrão, ele vai te dar uma pergunta, né? Olha, para você fazer essa determinada configuração, você precisa ter um usuário administrador. E quem faz isso é um tipo de um sisteminha no próprio Windows, tá? E eu quero que vocês anotem aí. É chamado de UAC. O que é esse setor UAC? É um setor que faz controle de alterações de usuários. Então percebam, o Windows ele
entende o seguinte, que alterar configurações, instalar aplicativos ou remover aplicativos é algo que pode denegrir o próprio sistema operacional. Então, ele parte do princípio seguinte, somente usuários administradores. E se o teu usuário for padrão, ele não permite. Ele vai dar uma mensagem, olha, para você conseguir fazer essa alteração, insira o usuário administrador para continuar. E aí, se você tiver a senha do usuário administrador, você vai colocar a senha do administrador e vai permitir fazer a alteração. Caso contrário, você vai voltar e ele não vai permitir instalar, não vai permitir fazer nada. Então, percebam, eu tenho dois tipos de usuários que eu preciso saber para o concurso, que é o administrador e o padrão. E, se eu estiver utilizando o usuário padrão e quiser fazer qualquer configuração ou instalação ou remover algo, eu preciso, né, informar o usuário administrador na UAC. E o que é o UAC, professor? É uma unidade de controle do próprio sistema operacional Windows 7. Para ficar mais fácil, vejam como que cobrou essa questão, tá? Sobre tipos de usuário no concurso do IF, tá? Ele fala o seguinte, o Windows 7 permite criar contas com diferentes níveis de permissão. São tipos de contas de usuário. Bom, ele está perguntando quais são. E aí você tem que lembrar que tem dois, né? Nós temos o usuário administrador e nós temos o usuário padrão. E o convidado que já vem automaticamente. Então, pública e oculta não existe, pública e privada não existe, compartilhada e oculto não existe, compartilhada e privada não existe, administrador e usuário padrão. Gabarito, alternativa E, tá? Bom, próximo tópico. Nós falamos que tem os usuários, então você vai colocar o login e a senha. Quando você colocar o login e a senha e realmente o login estiver cadastrado na máquina e a senha estiver correta, ele vai te aparecer, né, ele vai apresentar para você a tela inicial do computador. E quem é essa tela inicial do computador? Anotem aí, é a área de trabalho. E algumas bancas costumam chamar de desktop. Então, quando você liga o computador, a primeira tela que irá apresentar após o login seria a área de trabalho. Ele pode te perguntar também o seguinte, imagine que você esteja com várias tarefas abertas. Eu estou com o Word, eu estou com a aula do professor João Kleber aberta, eu estou com a página do Face, eu estou com a página do Insta, do YouTube, e eu quero pegar um documento que está direto, né, na área de trabalho. Eu não quero ficar minimizando janela, não. Você pode apertar um atalho mágico. Esse atalho a gente chama de Windows D, ou logotipo D. É só lembrar que D vem de desktop. Então, se você aperta o Windows D, independente da versão, tá? Ele vai mostrar para você essa tela, que é a área de trabalho do Windows. Então, fiquem atentos. Ele pode perguntar para você, ele ligou o computador, depois do login, qual é a tela que é apresentada? A área de trabalho ou desktop? Qual é o atalho que permite visualizar a área de trabalho? Windows D. Tudo bem? E já que nós estamos falando de área de trabalho, você precisa entender também que na área de trabalho eu possuo ícones, eu possuo barra de tarefas, botão iniciar e gadgets, que seria opcional. Esse gadgets aqui que eu coloquei seria o seguinte, aqueles, digamos assim, aplicativos, né, que você pode baixar da própria Microsoft, como medidor de temperatura, como calendário, como se fosse bloco de notas autoadesivas, para ficar meio que na área de trabalho, para você meio que se orientar. Tá? São aplicativos do próprio sistema operacional para te facilitar a organização. Tudo bem? E os outros três, né, eu vou citar com um slide para cada um. Primeiro, ícones. Ah, professor, mas ícone é fácil pra caramba. Não fique, tem um professor, né, que eu sempre admiro, que é o Gustavo Guanabara, ele fala o seguinte, não se admire, gafanhotos, tudo pode piorar. E realmente vai piorar? Sim. Porque em atalhos nós sabemos que são ícones, né, que permite te linkar alguma coisa, te linkar a um aplicativo, te linkar a uma pasta, te linkar, por exemplo, a um, digamos assim, a um local de rede. Enfim, ele vai te dar um atalho, né? Mas ele perguntou o seguinte, olha o que perguntou no concurso. Se eu estou com um cursor, tá?
cliquei no cursor e apertei a tecla Alt e arrastei, o que que acontece? Você vai estar criando um atalho. Olha que sacanagem, tá? Então, ele não vai te perguntar o que que é um atalho, por exemplo. Ele pode até te perguntar, né? Qual que é a função do atalho? É te redirecionar de forma mais rápida, né? Para uma pasta, para um documento, para um aplicativo. Mas ele pode perguntar o seguinte, como que eu posso criar um atalho? Se você tem uma pasta, por exemplo, e aqui você tem uma pasta tal, e aqui você tem a área de trabalho. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! E aqui dentro, por exemplo, você tem alguns arquivos. Se você clicar com o cursor do mouse e apertar a tecla Alt e arrastar para a área de trabalho, olha o que vai acontecer. Ele vai criar um atalho na área de trabalho do arquivo que você estava selecionado agora. Então, percebam, não é só perguntar o que é atalho. Ele pode perguntar como que eu posso fazer atalho com teclas. E a tecla é Alt. Tudo bem? Bom, essa aqui foi uma questãozinha que aconteceu nesse ano de 2018, só para vocês visualizarem que professor, nunca vai cair isso. Olha que caiu na FCC no ano de 2018. Ele perguntou o seguinte, o usuário de um computador com sistema operacional Windows 7 armazenou o arquivo relatório anual.docx na pasta documentos da sua pasta de arquivos pessoais. Para facilitar o acesso a esse arquivo, o usuário decidiu criar um atalho para esse arquivo na área de trabalho. Para isso, ele deve, supondo com o mouse em sua configuração padrão, selecionar o arquivo relatório anual docx na pasta documentos, arrastá-lo para a área de trabalho e soltá-lo, mantendo pressionado simultaneamente durante essa ação sob o botão esquerdo do mouse e a tecla. Então ele está falando o seguinte, ele está com a pasta aberta documentos, ele te contou uma historinha e ele fala o seguinte, como que eu faço para criar um atalho na área de trabalho? Bom, você sabe que para criar atalho tem uma tecla, essa tecla é Alt. Então não é Shift e está aqui o nosso gabarito, tecla Alt, não é Ctrl, não é Tab, não é ESC. Então se você não aprender o conceito, vai ficar muito difícil. Se ele quiser criar atalho, a tecla é cursor do mouse mais Alt. Tudo bem? Gabarito B. Bom, avançando, na área de trabalho você encontra também algo chamado de barra de tarefas, tá? Professor, o que seria a barra de tarefas? Tudo que está sendo executado, né, no seu computador, ele fica aqui na parte inferior, na parte do lado esquerdo, tá? E aí você precisa saber de uma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho os meus aplicativos que estão sendo executados. Como que eu sei que os aplicativos estão sendo executados? Simples, gente. Você pode perceber que tem um retângulo sobre o seu ícone. E aí, se você compara, por exemplo, o Google Chrome e o Mozilla Firefox, você percebe que aqui não possui, tá? Não possui esse retângulo. Então, percebam, o Mozilla Firefox ele não está aberto. Algumas bancas costumam cobrar o seguinte, partindo do princípio que aqui está aberto, né, a barra de tarefas, quais são os ícones que estão ativos? Se fosse no concurso público, nós teríamos o PowerPoint, o PDF e o Google Chrome, tá? E também nós temos o Windows Explorer que nós iremos abordar na próxima aula, tudo bem? Outra coisa, você pode também criar na barra de tarefa, que é o caso desses 4 aplicativos aqui, ó,
A inicialização rápida. Professor, o que seria essa inicialização rápida? São, digamos assim, atalhos dos aplicativos, ou poderia ser até de documentos, que você utiliza de certa frequência. Poderia cair no concurso público de perguntar o seguinte: a barra de inicialização rápida, ela é fixa? Eu posso alterar, ou por exemplo, ou eu não posso alterar em hipótese alguns aplicativos que estão lá dentro? Claro que pode. E aí você pode utilizar a palavra desafixar. O que seria desafixar? Por exemplo, se eu for desafixar, quase assassinei o português, Sidney vai me matar, tá? Se eu for tirar, por exemplo, o Internet Explorer daqui, eu posso clicar nele, botão direito, desafixar. Agora imagine que eu queira, por exemplo, o Google Chrome, colocar ele aqui dentro. Eu vou fixar ele na barra de tarefas. Então, percebam que eu posso personalizar da forma que eu achar necessário. Perfeito, gente? Bom, outra coisa bastante interessante, que é o seguinte. Você está, por exemplo, com várias telas abertas e eu quero mostrar a barra de tarefa. Qual é o atalho? Windows M. Se eu apertar o Windows M aqui, olha o que vai acontecer. Ele mostra para mim a área de trabalho, tá? Ele mostra aqui a barra de tarefas, tudo bem? Então, percebam, se eu utilizar o Windows M, ele vai mostrar para mim, tá? A barra de tarefa em si e mostrar todos os aplicativos que estão abertos, tudo bem? Próximo assunto, botão iniciar. Esse botãozinho é o botãozinho mágico, tá? Ele é representado pelo logotipo do Windows, que fica, salvo engano, vou até dar uma olhada no meu notebook. Notebook não dá para comparar, mas normalmente ele é o segundo ou terceiro botão do lado esquerdo, tá? Na parte inferior do seu teclado. Na hora que você clica ele vai aparecer um leque de opções, que é esse leque aqui, tá? Que vai mostrar todos os arquivos, todos os aplicativos que existem dentro do seu computador. Então, percebam, eu posso também personalizar os aplicativos que estão aqui dentro, tá? E ele pode trazer para mim. Outra coisa importante, quando eu clico no menu iniciar, né, no botão iniciar, vai abrir o menu iniciar. O menu iniciar, ele tem algo que cai no teu concurso, que é a questão do pesquisar, que é esse campo aqui. Se você apertar a tecla do logotipo do Windows e digitar, por exemplo, a palavra João, ele já vai pesquisar de forma automática para você todos os arquivos, todos os aplicativos, tudo que existir com a palavra João de dentro do seu computador. Então percebam, graças ao menu iniciar, quando você clica nele e digita, ele vai executar, ele vai fazer uma busca de tudo que existe dentro do seu computador. Tudo bem? E isso está tudo dentro do menu iniciar, tá? O menu iniciar ele vai te mostrar os aplicativos, os arquivos, vai mostrar também a questão do Windows Explorer, que são as pastas documentos, imagens, músicas, vídeos, o próprio computador. Vai te mostrar algo chamado de painel de controle, que nós iremos ter uma aula específica sobre ele, tá? Uma parte específica da aula. Vai mostrar os dispositivos e impressoras, tudo que está conectado ao seu computador. E também vai te mostrar algo que é desligar, tá? Que nós iremos abordar também. Bom, mostrar a área de trabalho. Isso é algo que também está caindo em concurso. Foi perguntado numa questão o seguinte. Do lado do relógio, do lado direito, na parte inferior. Tá? Vou retornar aqui na barra de tarefas para vocês visualizarem. Fica bem aqui, ó, do lado do relógio, na barra direita. Tem um botãozinho que a gente é quase imperceptível. Muitas pessoas poucos têm conhecimento sobre esse botão. Esse botão é que nem o Windows M. Se você clicar aqui, ele vai mostrar, tá, a área de trabalho do computador. Então, se você clicar nele, ele vai mostrar a área de trabalho do seu computador. Tá? E ele fica do lado do relógio. Se ele te perguntar para que serve, ele fala que é mostrar inicialização rápida. Tudo bem? Outro assunto que muito cai em teu concurso é a questão da lixeira. Bom, gente, a questão da lixeira, primeira coisa que você precisa entender. A lixeira é um local temporário, tá? O que seria um local temporário? Imagine só, você excluiu um arquivo. Quando você excluiu esse arquivo, você
seleciona um arquivo com o mouse, com o cursor, e aperta alguns teclados é del, outros são delete, e ele vai excluir esse arquivo. Só que esse arquivo não vai ser excluído de forma definitiva, tá? Esse arquivo vai ser, por exemplo, para um local temporário. E aí, conforme você vai excluindo arquivos, se a sua lixeira ficar lotada, os mais antigos são excluídos de forma automática. Agora, se você tem a certeza, tá, gente, que aquele arquivo específico não vai ser mais utilizado, você pode excluir ele de forma definitiva sem que ele tenha acesso à lixeira. Então percebam, se eu apertar no arquivo em si, del ou delete, ele vai para a lixeira. Mas eu posso excluir ele de forma definitiva? Sim. Como? Você vai acionar as teclas Shift, del. Tá? Uma vez que você clicou na tecla Shift Del, o que vai acontecer, professor João Kleber? O seu arquivo ele é excluído de forma definitiva. E aí, gente, tem que ter muita consciência na hora de utilizar esse atalho. Por quê que tem que ter muita consciência? Porque se você utilizou ele, o arquivo ele não volta. Não adianta dar Ctrl Z não, porque ele não vai retornar. Tá bom? E aí, diga-se de passagem também, se você utilizou, por exemplo, o del, sem apertar o Shift, né? Você vai mandar para a lixeira. Quando você vai na lixeira, tem uma opção de restaurar. O que seria essa opção de restaurar? Imagine só, poxa vida, eu excluí o arquivo de forma equivocada. Eu posso voltar ele ao local de origem? Pode. Quando você for na lixeira, clicar com o botão direito no arquivo, e botão direito vai aparecer uma opção chamada restaurar, ele volta. E ele volta para onde? Poderia até ser uma questão de concurso público. Ele vai voltar para o local de origem. Se ele estava na área de trabalho, ele volta para a área de trabalho. Se ele estava em imagem, volta para a imagem. Se ele estava em vídeo, ele volta para vídeo. Tudo bem? Outra coisa muito importante, tá? Se você foi lá na lixeira, clicou lá para esvaziar a lixeira. É possível voltar, dar um Ctrl Z? Não. Aí simplesmente você vai ter que chorar, gente. Por quê? Porque você perdeu os seus arquivos. Então, percebam, a lixeira é um local temporário, tá? Desde que você não esvazie a lixeira e desde também que não esteja lotada, porque se ela estiver lotada, os mais antigos vão ser excluídos de forma automática. E o botão para excluir de forma definitiva, tá? É o Shift Del. Tá? Vamos verificar como se cai em concurso? Bom, Universidade Federal de Goiânia, né, o cargo de enfermeiro, neste ano de 2018, ele perguntou o seguinte: nos sistemas operacionais como Microsoft Windows 7, as informações estão contidas em arquivos de vários formatos, quando seleciona o item para ser excluído permanentemente. Sem enviá-lo para a lixeira, deve-se pressionar simultaneamente. Então percebam, ele deu uma descrição de como é que funciona a lixeira e ele te perguntou como que eu faço para excluir de forma definitiva. Você aprendeu que para excluir de forma definitiva tem que apertar Shift. Então, vamos lá. Ctrl não é, Ctrl não é. E aí sobrou somente 2. Shift End não é Shift End, é Shift Del ou Shift Delete, tá? E aí lembrando, alguns teclados é del e outros são delete. Mas lembrando que del é o acrônimo, né? Seria a abreviação de delete. Tá bom, gente? Então, gabarito alternativa D. Bom, gente, no gerenciamento do Windows, tem 2 sistemas que são muito cobrados em questão de concurso público, que eu chamo de Windows Explorer e o painel de controle, tá? Primeiro, o Windows Explorer ele é responsável por gerenciar os arquivos e a pasta do Windows. Por exemplo, quando você vai salvar um arquivo, percebam que sempre quando você clica em salvar, vai aparecer lá a pasta documentos, imagens, vídeos, músicas e etc. Essas pastas, elas são gerenciadas por esse sistema, tá? E aí, algumas bancas costumam te confundir. Não é o Internet Explorer, tudo bem? O Internet Explorer, como vimos na aula de rede, na parte de navegação, ele permite conectar a internet, tudo bem? E o Windows Explorer, ele é para quê? Ele é para gerenciar arquivos e pastas no Windows, tudo bem? Outra coisa importante, eu gerenciei só os arquivos, só as pastas? Não, eu não gerencio só isso. Eu posso gerenciar também toda a parte física e toda a parte lógica. O que seria a parte física? Hardware. Então, eu consigo gerenciar através do painel de controle,
tá? Todo o hardware e todo o software. De modo que eu posso desinstalar um programa, alterar um programa, remover um programa, ou eu posso também alterar a configuração de um hardware, exemplo, teclado, mouse, impressora, a questão do monitor. Tudo isso eu posso fazer dentro do painel de controle. Para ficar mais fácil para você entender, imagine só, se eu quero configurar algo, eu tenho que ir no painel de controle. Se eu quero criar um arquivo, criar uma pasta, renomear o nome de algo, de um arquivo ou em edição, você vai no Windows Explorer. E aí você precisa saber que esses dois são os gerentes, né? Digamos assim, são os gerenciadores do sistema operacional Windows. Tudo bem? Bom, e para finalizar a parte de estrutura do Windows, nós vamos abordar sobre o botão desligar, tá? Algumas bancas cobram o ícone e algumas bancas cobram um conceito por cada opção. Primeira coisa, esse botão ele vai ser acionado quando você clicar o menu iniciar, que é através do logotipo do Windows no seu teclado. Quando você clicar nele, vai aparecer essa opção. A primeira opção vai desligar a sua máquina. Agora, supondo, eu não quero desligar a minha máquina. Por exemplo, eu quero bloquear ela. Se você não quer bloquear a sua máquina através do Windows L que nós aprendemos, você pode clicar nessa setinha. E quando você clicar nessa setinha, conforme está mostrando aqui, vai aparecer essas 4 opções. Tá? Na verdade 5. Tá? Primeiro, bloquear é a mesma coisa que o Windows L. Se o seu usuário tiver senha, ele vai travar a senha, né? E aí, para que você continue, tem que inserir a senha. Primeira coisa que eu preciso saber. O bloquear, eu vou perder as configurações que está lá dentro? Não. Os arquivos vão ser reiniciados? Não. Vai reiniciar a máquina? Não. Vai salvar a estação atual. Então, a seção atual ela é salva. E você pode ir e retornar. Quando você retornar, você vai colocar o login e a senha, volta no momento em que você parou de realizar determinada função. Tudo bem? Então, o bloquear em si não vai reiniciar a máquina, não vai desligar a máquina, você não vai perder tudo que você estava fazendo. Você volta ao momento exato que você parou. Tudo bem? Agora, trocar de usuário. O que seria trocar de usuário? Imagine só, tá, gente? Que você estava com o seu usuário, imagine que é o meu usuário João, e aí o que acontece? O professor Luiz ele precisa fazer uma operação, só que essa operação só pode ser realizada com o login dele, e eu não quero perder as minhas coisas. Aí eu falo o seguinte, professor Luiz, vai lá no menu iniciar, clica lá na setinha do desligar, troca de usuário, faz sua função, depois eu volto a minha e está tudo resolvido. Então percebam, vou trocar de usuário, vai logar com o usuário do professor Luiz, ele vai fazer a operação que ele precisa, depois ele vai voltar de usuário, trocar de usuário e vai voltar para onde? Para o meu usuário. Então, percebam, nem eu perco nada, nem o professor Luiz perde nada. Agora, essas duas opções que acabamos de citar, se eu trocar de usuário, ele vai ficar com 2 contas de usuário ativa. Quando você desligar o computador, ele vai te perguntar, olha, tem uma outra pessoa conectada a esse computador. Você deseja desligar dessa mesma forma? Se você colocar que sim, aí tudo que tiver na conta do professor Luiz ou do professor João Kleber vai ser perdida. Por quê? Eu estou trabalhando de forma simultânea, né? Digamos assim, existem 2 contas ativas, só que eu tenho que selecionar qual que eu vou utilizar. Perfeito? Bom, falamos sobre trocar usuário e agora nós vamos falar sobre fazer logoff. Essa ela é muito importante, tá? O que seria fazer logoff, tá, gente? Fazer logoff significa o seguinte, o professor Luiz pediu, né, para trocar de usuário, que ele precisava fazer algo que somente no usuário dele seria possível.
Como eu já tinha acabado as minhas coisas, o que eu fiz? Eu não vou trocar de usuário. Porque se eu trocar de usuário, o que acontece? O professor Luiz vai conseguir logar na minha máquina e o meu login vai ficar conectado dentro dessa máquina. Como eu já terminei tudo, o que eu faço? Peraí, professor Luiz, se eu quero logar na minha máquina, vou fazer logoff. Quando eu faço logoff, o que acontece? Eu desligo a minha sessão. Eu não estou desligando a máquina. Eu estou desconectando o meu usuário da máquina naquele momento. Então, tudo que tiver lá dentro, se eu não salvei, vai ser perdido, né? E se salvou, vai ficar armazenado na máquina. E aí ele volta para a tela inicial do Windows, que seria o quê? A tela de login. E o professor Luiz vai entrar com o seu usuário normal, da mesma forma, e ele pode fazer o que bem entender. E tanto é que se o professor Luiz pedir para desligar a máquina vai desligar sem pedir, sem perguntar o seguinte, olha, tem pessoas conectadas nessa máquina. Por quê? Quando eu faço logoff, gente, o que acontece? Eu desconecto a minha máquina. Tá? Na verdade, eu desconecto o meu usuário da máquina. E aí é diferente de trocar usuário. De trocar usuário, eu permito que a outra pessoa logue nessa máquina, só que aí o meu usuário fica vinculado à máquina ainda. Se desligar a máquina, tudo que eu tiver aqui dentro, se não tiver salvo, eu perco tudo. Então, diferentemente de fazer logoff. Tudo bem? E é até questão de segurança. Toda vez que você sai da máquina e você não sabe se vai voltar ou não, faz logoff. Ah, eu sei que eu vou voltar daqui uns 30 minutos. Bloqueia. Tudo bem? E por último, que nós temos que cair em concurso é a função suspender. A função suspender, ele cai também com algumas bancas como hibernação. O que seria isso, hibernar? Seria uma economia de energia. Por exemplo, eu vou sair para o almoço, vou demorar um pouco, né? E eu preciso que o computador ele desligue, mas não desligue totalmente, que fique armazenado a última sessão que eu estava trabalhando. Certo? Então, ele como entra em stand-by. Ele fica funcionando somente as peças necessárias para aquela informação estar ativa. E outras que não são necessárias, ele é desligado. Né? E aí, quando eu retorno, aperto qualquer tecla, Enter, por exemplo, ele me retorna na tela na qual eu parei. Então, a questão de suspender seria questão de economia de energia mesmo. Diferentemente do desligar. Desligar, desliga tudo. E aí, se você não salvou, você perdeu. Enfim. Tudo bem? Então, percebam, até no momento de desligar, eu tenho algumas colocações que eu preciso saber. E aí, vamos fazer um resuminho básico do que a gente aprendeu aqui. Trocar usuário. Eu permito que vários usuários estejam conectados na máquina. Se eu pedir para desligar a máquina, eu vou perder a informação de todos os usuários que estejam ali conectados. Perfeito. Fazer logoff. Você retira o login daquela máquina, na qual você vai liberar para outra pessoa, sendo que se ele pedir para desligar, vai desligar automaticamente e não vai interferir na vida do outro usuário. Perfeito. Bloquear é a mesma coisa que o Windows L. Você só vai colocar as credenciais e aí ele vai pedir usuário e senha. E suspender, ele entra no modo de economia de energia. Tudo bem? Então, para massificar nosso conhecimento, essa questãozinha do ano de 2018 da Câmara de Salvador, para o cargo de assistente, ele cobra o seguinte. O botão desligar na tela do início do Windows 7 oferece algumas opções complementares. Dentre elas, bloquear, fazer logoff, reiniciar, suspender, trocar de usuário. Dessas opções, as únicas que preservam o estado da sessão atual, tais como aplicativos abertos e arquivos em edição, de modo que o usuário corrente possa ela voltar, Então ele está te perguntando o seguinte, quais dessas opções aqui permite com que você volte ao estado atual? E nós sabemos que bloquear permite, só que suspender também permite, professor? Permite. Tá? E aí você tem que utilizar o seguinte, não vai me marcando a primeira, porque questões bancas pesadas como FGV, ESAF, o CESP, ele tem 50% correto, 75% correto e 100% correto. Tudo bem? Então você tem que ler todas as alternativas. Vamos para a próxima. Bloquear sim, suspender sim, trocar de usuário sim. Opa, essa aqui está mais correta ainda, né? Então, o cara que leu rápido aqui ia marcar e já ia pular para a próxima. E, logicamente, que já poderia perder, né? Neste caso aqui, uma vaga.
tá? Porque uma questão pode eliminar 100 candidatos. Vamos para a próxima. Bloquear sim, fazer logoff não. Fazer logoff ele desconecta o usuário, então elimina essa. Suspender sim, trocar usuário sim, fazer logoff ele desconecta. Suspender e trocar de usuário. Então perceba, ó, essa também está 50% correta, só que essa aqui está 100% correta. Então gabarito alternativa B. E assim a gente termina mais uma aula voltada para a parte de estrutura do Windows. A próxima parte agora nós iremos abordar a manipulação de informação, focado no Windows Explorer. Tudo bem? Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá